Oi gente, eu me chamo Isabel e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre Dorcas. Dorcas foi uma mulher que viveu na cidade de Jope e nós encontramos a história dela na Bíblia em Atos 9, de 36 a 43. Bom, Dorcas era o seu nome em grego, em aramaico o nome dela era Tabita, e ambos, tanto em grego quanto em aramaico, o nome dela significava gazela ou corça. E é importante a gente se atentar para o significado do nome de Dorcas, porque gazela é um animal que ele é meio assustadinho, é a impressão que ele passa, né, de que é meio assustadinho, mas na verdade ele é um animal que é muito atento, ele tá sempre assim, observando o perigo, para que ele possa proteger as suas crias, o seu rebanho, né? Que é muito frágil quando é pequeno. Então é por isso que ele é assim, com aquela impressão de que é assustadinho. E Dorcas era uma mulher que era assim. Ela era alguém que se importava, que estava sempre preocupada em ajudar as pessoas que estavam à sua volta. Assim como uma gazela se preocupa em cuidar dos seus filhotes. Para você se situar um pouquinho, Jope, que era a cidade onde Dorcas morava, apareceu a primeira vez na Bíblia lá quando Salomão estava construindo o templo, o primeiro templo de Deus, e ele precisava trazer ali para sua cidade alguns produtos, como o cedro do Líbano, que era um tipo de árvore, e Jope era justamente essa cidade portuária onde Salomão e o seu povo ali, né, recebia essas mercadorias. Mais tarde também a Bíblia fala de Jope de novo, quando conta a história de Jonas. Quando Jonas estava querendo fugir de Deus, que ele acabou caindo na barriga do peixe grande, Jonas ele saiu para Tarsis, justamente desse porto chamado Jope. É nessa cidade, logo depois que Jesus ressuscitou, a igreja cristã, a igreja primitiva começou a se espalhar. E nessa cidade de Jope existia uma igreja, e Dorcas servia a Deus ali naquela igreja, né? Uma coisa bem interessante sobre Dorcas é que ela é a única mulher da Bíblia que é chamada de discípula. Essa palavra é usada para ela. E o que é ser discípula? Ser discípula é ser exemplo, é ser alguém que obedece, é ser alguém que também consegue arrastar, consegue chamar pessoas para também seguirem a Jesus. Dorcas era uma grande discípula. Não há nenhuma menção na Bíblia de que Dorcas fosse casada ou que ela tivesse família. Então a gente deduz, a gente entende que Dorcas ela era uma mulher que vivia sozinha, era costureira e era uma mulher que era totalmente dedicada a ajudar, a amar, a servir as pessoas que estavam ali à sua volta. Dorcas era uma mulher muito simples, afinal ela era uma simples costureira, mas ela era muito generosa. Ela usava tudo que ela tinha ali, os seus dons, os seus talentos, o seu pouco dinheiro para amar, para ajudar as pessoas. Ela era alguém que costurava roupa para as pessoas necessitadas, principalmente para as viúvas, né? Ela também era alguém que dava esmola para os pobres. E é por causa dessas boas ações de Dorcas que ela começou a ser muito querida na cidade dela. Já pensou você ter uma pessoa ali perto da sua casa que, quando você precisa, está disposta a te ajudar? Então Dorcas ela começou a ser muito querida, muito amada pela sua vizinhança, pelas pessoas da sua igreja. Ela era justamente aquele tipo de pessoa que eu tenho certeza que você e eu iríamos querer ter como vizinha. Só que um dia Dorcas ficou doente. E ela não só ficou doente, ela também morreu logo em seguida. E como ela era muito querida, muito amada, a cidade ficou toda triste. Todos que conheciam ficaram muito tristes. Só que alguns dali da sua igreja tinham ouvido falar que Pedro estava numa cidade ali próxima, uma cidade chamada Lida, que era uma cidade que ficava a cerca de 15 quilômetros de Jope. E isso, na época, era bem perto, né? Eles faziam os trajetos caminhando, 15 quilômetros era fichinha. E esses homens, eles foram buscar Pedro e eles ainda avecharam Pedro e disseram: Pedro, não te demora não, vem logo, maninho, que o negócio é feio. E Pedro veio. A Bíblia não fala exatamente o que motivou eles a irem atrás de Pedro, não tem assim um versículo exatamente dizendo. Mas eu acredito que Dorcas ela era tão querida, mas tão querida por aquelas pessoas, que quando elas perceberam que Dorcas tinha morrido, elas devem ter se dito assim: não é possível, uma mulher tão bondosa não pode morrer. E eles resolveram ir atrás de Pedro, justamente numa tentativa de que vai que Pedro consegue trazer essa mulher de volta à vida, né? Eles não tinham nada a perder. E foi justamente o que eles fizeram. Vamos ler o que Atos nos conta em Atos 9, de 39 a 43. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito
feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-se a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Então, Isabel, legal saber sobre essa mulher aí, interessante, não sabia. Ela ressuscitou, ela voltou à vida, muito legal, mas o que eu posso aprender da vida dela? De que me é útil conhecer a vida e a história de Dorcas? Bem, vamos tirar algumas lições agora muito importantes sobre a vida de Dorcas. A primeira lição que nós aprendemos com a vida dela é que nós precisamos ser pessoas que têm boas ações e não somente palavras. Porque é através disso que nós mostramos, nós provamos a nossa verdadeira fé, é através das boas obras. Tiago já nos falou em Tiago 2, de 15 a 17. Vamos ver. Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Certamente Dorcas, ela não era uma mulher que quando ela ouvia alguém dizer eu tô precisando disso, eu tô passando por isso, ela dizia, vai em paz, eu vou orar por você, Deus é contigo, meu irmão. Não, Dorcas certamente não era assim. Ela era uma mulher que ela usava o que ela tinha para ajudar as pessoas. Se ela via alguém precisando de roupas, por exemplo, ela ia lá, pegava os tecidos dela, costurava, entregava essas roupas para essa pessoa. Se ela via alguém precisando de comida, alguma coisa, ela ia lá, juntava o dinheirinho dela e dava para essas pessoas. Então ela era alguém que não era só do vá com Deus, eu vou orar por você. Ela botava a mão na massa, ela realmente estava disposta a usar tudo que ela tinha para ajudar as pessoas. E ela não era uma mulher que tinha uns montes sobrando, doava esmolas, porque lhe sobrava. Ela era uma simples costureira. Mas ainda assim, do pouco que ela tinha, ela pegava, era generosa e dividia com as pessoas. Às vezes nós colocamos empecilhos, colocamos desculpas para poder amar as pessoas, não é verdade? Eu me cobro sobre isso. Às vezes eu deixo de chamar uma amiga para ir tomar um café da tarde lá em casa, simplesmente porque eu fico, eu nem tenho uma mesa posta, eu nem tenho isso, eu nem tenho aquilo, a minha casa é muito simples, a minha casa é muito pequena. Mas se a gente começar a botar empecilhos para amar as pessoas, pode ser que a gente nunca consiga amar. E uma outra coisa que é muito interessante é que a Bíblia nos fala em 1 Pedro que Deus, ele nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. E piedade é ter uma vida como Deus quer. Então Deus, ele nos deu, se ele diz que a gente tem que amar as pessoas e a palavra dele fala que ele nos deu tudo o que nós precisamos para fazer a vontade dele, então a gente pode amar as pessoas com o que a gente tem. Pode ser que você não tenha coisas luxuosas, mas no pouco que você tem, você pode sim amar as pessoas. Um exemplo, você é excelente em matemática, você não tem dinheiro nenhum, mas você é muito bom em matemática. Você já pensou em amar um amigo seu com matemática? Pode ser que você tenha algum amigo na escola, por exemplo, que tá muito ruim, que não entende nada. Você pode chamar essa pessoa para estudar com você, ensinar o que você sabe, e você vai estar amando ela, você vai estar fazendo boas obras. A segunda coisa que nós aprendemos com Dorcas é que nós testemunhamos Cristo através de boas obras. Testemunho é a marca distinta que cada cristão vai deixar no mundo. É aquilo que nós vamos fazer, que as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, diferente, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. É a forma como as pessoas vão conseguir ver Cristo através da nossa vida. Isso é testemunho. É interessante que em Atos 9:42 fala que esse fato, o fato de Dorcas ter voltado à vida, se tornou tão conhecido pela cidade dela, pela cidade de Jope, que muitas pessoas vieram a crer em Deus, vieram a crer no Senhor. Jope era uma cidade que era habitada tanto por judeus quanto por gentios, por pessoas que não temiam a Deus, que não conheciam a Deus. Mas quando elas ficaram sabendo que uma mulher tinha morrido, tinha voltado à vida, essas pessoas ficaram, como foi que isso aconteceu?
e creram em Deus, procuraram conhecer a Deus. Mas pense comigo, se Dorcas ela fosse só mais uma que não se importasse com os outros, se ela fosse só mais uma que fosse mesquinha, não estivesse disposta a dar o que ela tinha para os outros, se ela não tivesse dividido, não tivesse dado roupa para as viúvas, não tivesse dado esmola, fosse alguém que se importasse meramente com si mesma, você acha que ela seria uma pessoa tão querida na sua cidade? Provavelmente não, né? E se ela não fosse tão querida na sua cidade, ela não teria... As pessoas não teriam se incomodado com a morte dela, as pessoas não teriam sofrido, as pessoas não teriam mandado chamar Pedro e ela não teria voltado à vida. E se ela não tivesse voltado à vida, muitos não teriam crido em Jesus por meio dela. Dorcas, ela não inventou desculpas. Dorcas, ela foi alguém que não inventou desculpas. Ela não se apoiou nas suas dificuldades, mas ela se permitiu ali com o pouco que ela tinha ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. O meu desejo é que no meu sepultamento e no seu sepultamento, que eu espero sim, que seja daqui a muito tempo, nós possamos estar rodeados de amigos eternos e que esses amigos possam dizer: ela me deu isso, ela fez isso por mim, ela me abençoou através disso, ela mostrou o amor de Deus por mim ao fazer isso comigo. E que através da nossa vida, muitas pessoas possam vir a conhecer Jesus. Um grande beijo, tchau!